Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Sessão Pipoca Espiritual. E dessa vez a gente vai falar de um filme sobre o cristianismo. A gente vai falar sobre o filme Paulo de Tarso e a história do cristianismo primitivo, que é um filme relativamente novo e eu quero que o Damião passe para a gente os dados desse filme, Damião. Opa, aqui no Sessão Pipoca, então, vamos falar de Paulo de Tarso e a história do cristianismo primitivo, que você disse, né? Filme de 2019. A data de lançamento foi 3 de outubro. Olha aí, a data de nascimento de Kardec, 3 de outubro de 2019. É um drama, é um documentário, 1 hora e 30 minutos de duração. O diretor André Marosso. No elenco, o André Marosso convidou o Caio Blatt, o Alexandre Galves, Maurício Madruga, Renato Scarpim, Marita Curi, entre outros. E o filme tem como curador e principal comentarista o Severino Celestino, que é professor, doutor em Ciências da Religião da Universidade Federal da Paraíba. Severino Celestino, que já conversou, gente, se você não acompanhou aqui no canal da Tatiana, tem uma entrevista belíssima com o Severino Celestino, e ele é um dos comentaristas, né, intercalados com André Luiz Ruiz, José Carlos de Luca, o Jorge Damas, o César Perrin de Carvalho, tudo isso acontecendo no filme Paulo de Tarso e a história do cristianismo primitivo, Tatiana. Isso, mas antes da gente começar a falar do filme, vamos lá, gente. Começa já a clicar aqui, dá o seu curtir e segue nosso canal. E agora a gente roda a nossa vinheta. Agora sim, agora a gente vai falar do filme Paulo de Tarso e a história do cristianismo primitivo, que começa falando sobre o Estevão, né? Quem já ouviu falar no livro Paulo e Estevão, né? Conta a história dos dois. E o filme começa contando um pouco sobre o exemplo de Estevão. Estevão era um grande seguidor de Jesus e ele levava a sua palavra, todos os ensinamentos que ele teve com Jesus, né, a todos os lugares. E Estevão foi muito julgado, né, porque a gente está falando de uma época em que o judaísmo era que prevalecia, né? Então os judeus não aceitavam essas ideias. E então Estevão começou a ser perseguido e foi preso, foi muito julgado. E Saulo estava ali naquele momento e também julgava Estevão. E Estevão foi condenado, foi apedrejado até a morte. E é uma cena lindíssima do filme em que Saulo começa a ver ali o que está acontecendo, começa a refletir exatamente sobre como é aquele julgamento, aquele apedrejamento ali. Ele pega uma pedra, mas ele não consegue jogar, ele não consegue fazer isso com Estevão. E acho que aqui, a partir daquele momento, começa a modificar aquele sentimento e aquele julgamento que ele tinha, né, Damião? Olha, sem dúvida, porque na verdade é aquilo, né, que se a gente passa no nosso dia a dia, né, às vezes pode passar até despercebido da gente, mas é aquele sentimento que guardamos, né, a todo instante, a todo momento, para essa ampliação depois que tudo vai acontecer. Porque Paulo de Tarso e a história do cristianismo primitivo é um filme espírita que retrata a história de Saulo, perseguidor, né, Tatiana? Lembrar que ele é perseguidor do Cristo, que quando ele encontra o mestre no caminho, ele se entrega totalmente a Jesus, dedicando o resto da sua vida e de suas forças a divulgar o quê? A boa nova do Cristo, né, Tatiana? Na verdade, Paulo, ele se transforma em Paulo, né? Saulo se converte
em Paulo de Tarso, no momento depois, né, da crucificação de Jesus. Então, ele não teve o contato, né, com Jesus. Ele se converte em Paulo, porque antes ele perseguia os cristãos. Ele perseguia, ele julgava, ele condenava, né, porque ele falava que ele trabalhava com as leis de Moisés e que ele ia fazer as leis valerem. Então, ele perseguia todos os cristãos. Então, ele tem aquele contato com Jesus, onde ele fica cego, e essa cegueira faz com que ele tenha esse contato da cura de Jesus, ele vê uma luz que o cega, e ele tem essa cura. Então, ele começa a enxergar novamente, e é o momento em que ele tem esse contato com Jesus e ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E então, a partir daquele momento, ele se converte em um verdadeiro cristão e ele começa a seguir o exemplo de Estevão, que é sair para pregar, para levar as palavras de Jesus para outras pessoas, para levar o grande exemplo de humildade, de caridade, que foi Jesus. Então, todas as palavras e todos os ensinamentos que Jesus pregava em vida, que Estevão continuou esse trabalho, Paulo também continua esse trabalho aí numa grande peregrinação, né, Damião? Sem dúvida, né? E o filme, né? O filme Paulo de Tarso e a história do cristianismo primitivo, nos trazendo, né? Paulo de Tarso, esse responsável pela difusão inicial dos ensinos de Jesus, o consolador do cristianismo, a fundar grupos, né, Tatiana? Ele fundou um grupo de seguidores de Jesus nas principais províncias do Império Romano, e seus ensinos registrados em epístolas abordam temas que o colocam como esse grande, né, grande divulgador dos princípios adotados pela doutrina, né, especialmente a essência moral, seus escritos compatível com o Evangelho segundo o Espiritismo, né, Tatiana? Porque, na verdade, né, quando ele saiu para pregar, e o filme mostra isso, né, o quanto ele caminhou, né, Tatiana? O quanto ele caminhou, e o filme registra, né, belas imagens de locais históricos por onde ele andou, como Grécia, a cidade de Roma, atualmente conhecido como Oriente Médio e Turquia. O filme acrescenta comentários, né, esclarecendo sobre cada momento aí do que vai acontecendo, além das interpretações dos atores, muitos comentários para ilustrar todo o filme, né, Tatiana? É um filme que traz pra gente muita informação. Então, ele mostra toda a trajetória de Paulo, todas as cidades em que ele passou, o caminho que ele fez, todos os lugares onde ele foi preso, onde ele foi julgado, né? A primeira vez que ele saiu, a segunda vez e a terceira vez. Então, assim, vai falando quais foram as etapas que ele teve que passar para conseguir levar as palavras de Jesus, porque ele falava que ele saía para pregar o cristianismo e que ele foi um grande exemplo um grande exemplo de pessoa que quis mostrar os exemplos de Jesus. Então, ele foi um apóstolo que ele não viveu com o mestre e que ele fez tudo o que ele podia por ele, dando a sua própria vida, né, para que a mensagem do Cristo não fosse perdida. E ele andou 12.800 quilômetros a serviço do Cristo, né, trabalhando para ter o seu sustento. Então, assim, ele foi fazer os grupos, como o Damião falou, fazia pequenos grupos em vários lugares, e ele ia levando a palavra do Cristo. E ali ele foi também descobrindo muitas coisas, né? Então, ele falou sobre a ressurreição. E Paulo, ele fala sobre a ressurreição, sobre uma ressurreição espiritual e não uma ressurreição física, né? Ele fala das diferenças dos corpos, como está no livro dos Espíritos.
Então, a gente está falando aqui de apóstolos, de Bíblia, de Novo Testamento, né? Mas a gente está falando da visão espírita de tudo isso. Então, analisando esse filme, como ele foi feito, né? Mostra todos os lugares, alguns lugares, né? Que eles passaram e tudo mais, como isso está hoje, né? Como estão essas ruínas e tudo mais, porque para eles conseguirem fazer esse filme, eles fizeram toda essa peregrinação. Foi uma grande viagem que eles fizeram com uma equipe para conseguir filmar e tudo mais. E daí tem essa parte do drama, onde ele conta a história de Paulo, e daí ele explica isso, né? Que Paulo, ele falou também de ressurreição, mas ele falou da ressurreição espiritual, porque eles sabiam que fisicamente não dava para voltar ao mesmo corpo. E hoje nós sabemos disso também, que fisicamente o corpo vai se degenerar, o corpo não consegue voltar como o mesmo corpo, mas que pode voltar, o espírito pode voltar num outro corpo. Né? Ainda tem uma parte encenada no filme que ele fala, a alma ainda está nele. Né? Porque a pessoa ainda está viva, então ele ainda tem a alma ali. Então, ali naquele tempo eles já falavam de alma, né? Já falavam de espírito. E então isso está no Novo Testamento, que foi escrito por Paulo. Então, ele explica também a origem dos corpos físicos, né? Como que se originou o corpo físico e tudo mais, como era a origem dos corpos dos animais, que os animais tinham um corpo diferente do nosso, os tipos de animais têm corpos diferentes também. Então, explica tudo isso, como a gente vê na Gênese de Kardec. Então, tudo isso a gente vê o complemento de uma coisa com outra, né? E tem gente que fala, mas não tem nada a ver, tem tudo a ver. Então a gente precisa pegar as histórias bíblicas que nós temos, que são ali as histórias do Novo Testamento, e a gente começar a entender um pouquinho da nossa história, né, Damião? Não, sem dúvida, sem dúvida. E o filme do Marosso nos oferece essa oportunidade, né? O André Marosso nos oferece essa oportunidade de reflexão sobre Paulo. Porque eu não sei, sabe, Tati? Eu levo muito, né? Eu gosto demais, né? Tem uma das frases, o filme inteiro lá traz essa frase, né? Que do Paulo, que eu acho que é muito 10 ainda hoje. O quanto ele é atual, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. E aí e a frase completa que é todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo posso, mas nem tudo é oportuno. Ou seja, tudo posso. Podemos tudo, né, Tatiana? Mas nem tudo nos convém. E trazer essa mensagem, trazendo, lembrando essa frase de Paulo para os tempos atuais, ele é muito atual, muito presente, né, Tatiana? E a gente precisa levar isso para a gente, né? Isso ele escreveu em Éfeso, né? Na primeira carta aos Coríntios, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, e a gente precisa levar isso para a gente precisa trazer isso para a gente no nosso dia atual, né? Porque a gente pode fazer tudo? Pode. Eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer o que quiser, mas isso me convém? Isso vai ser bom para mim e vai ser bom para o próximo? Isso, né, vai trazer algum benefício para quem? Então, a gente tem o livre-arbítrio? Tem, e eu posso utilizar como eu quiser, mas a gente tem as consequências dos nossos atos. E Paulo fala muito de caridade. E ele fala uma frase que eu gostaria que você falasse aqui para a gente também, né, Damião? Olha, eu acho lindo demais, né? Que tá no Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e as línguas dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas,
Se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuídos os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfagesa. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, fé, esperança e caridade permanecem, mas dentro delas, a mais excelente é a caridade. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, é lindo demais, Tati. E é o que a gente deveria fazer, trabalhar com a caridade, né? Então, eu acho que é o grande exemplo de, de todas essas pessoas que passaram pela Terra para trazer uma mensagem para nós, eu acho que todos eles trazem a mensagem da caridade, porque sem a caridade eu nada seria. Olha só. Então, quer dizer, para nós evoluirmos, eu tenho que auxiliar o meu próximo. Para eu ficar bem, para me sentir bem, para eu ser feliz, eu preciso auxiliar o próximo. Então, onde está esse auxílio? Está na caridade. Então, quer dizer que eu tenho que sair distribuindo tudo que eu tenho para as outras pessoas? Não. A gente tem tantas formas de fazer caridade. Então, mas eu posso também sair pregando? Você pode fazer o que você quiser, né? A gente tem o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser, mas será que isso convém? Então, eu acho que a carta aos Coríntios, né, de Paulo, tem muitos ensinamentos ali para gente, e que a carta aos Coríntios foi a raiz do livro dos médiuns também, né? Onde ele também escreve muitas formas de mediunidades. Olha só que interessante. Então, Paulo também, ele curava com as mãos, com a imposição das mãos, como fazia Jesus, que é o passe para todos nós. Então, hoje, nos centros espíritas, a gente fala de passe. Em outras religiões tem outros nomes e fazem a mesma coisa. E tudo bem, a gente pode utilizar outros nomes para isso. A imposição das mãos nada mais é do que a transmissão de energia, a transmissão dos nossos sentimentos, a transmissão de amor para o próximo. E Jesus curava através da imposição das mãos. E Paulo também. Paulo também fazia isso. E ele, nessa carta aos Coríntios, ele explica várias formas de fazer essas curas, que são várias formas de mediunidade que nós temos diferente. E eu acho que isso é tão interessante também a gente falar, que também Paulo trabalhava com a desobsessão. Então, ele também tirava os espíritos ruins que estavam ali prejudicando as outras pessoas, ele fazia esse trabalho de desobsessão, e ele começou a ser imitado por algumas pessoas. Algumas pessoas começaram a imitar, alguns farsantes começaram a ver que ele tinha muitos seguidores, que ele tinha muitas pessoas que o procuravam e falaram, vamos fazer igual. A gente finge lá, põe a mãozinha, fala que, né, vai dar vai fazer a cura, e fala que vai tirar o espírito e tudo mais, e a gente também faz. E daí surgiram vários problemas com isso, porque ele começou a ver que farsantes tentavam fazer as mesmas coisas. E passou também algumas dificuldades também nessa época por causa disso, né, Damião? Olha, sim, olha, é porque, na verdade, é aquilo, né? Você acaba tendo, a gente para e fala em seguidores, e hoje a gente vê nessas coisas nas redes sociais também de seguidores, e aí eu vou lembrar um pouquinho antes, quando você falou de caridade, a gente pode, para sair distribuindo essa caridade material, que normalmente, né, Tati, quando as pessoas falam em caridade, a gente fala na caridade material, as pessoas já pensam na doação da cesta básica, já pensam, falam, nossa, é essa caridade, então, que tão necessária. E aí a gente tem, né? A vida nos oferece essa bênção de uma caridade
tão simples às vezes, né? Temos dois ouvidos e apenas uma boca. Então, que tal às vezes parar para estar ouvindo um amigo, para estar junto a esse amigo, de estar, sabe, é de você estar ajudando, né? De você estar aberto de coração, sabe, só para ajudar, sabe, de só para ouvir. Sabe o quanto às vezes isso não é tão importante, né, na nossa vida, a gente se oferecer para ouvir, e às vezes aí aquilo não precisa de dinheiro, não precisa. Que às vezes as pessoas se pensam muito, né? E o filme traz essa reflexão, né? Quando a gente para e pensa, é ajuda material. E existe uma grande ajuda, né, Tati, que a gente pode estar oferecendo, né, a cada uma das pessoas, oferecendo o nosso tempo, oferecendo, sabe, são coisas tão ricas e tão importantes você parar e falar, sabe, oferecer um pouco do meu tempo ao próximo, sabe, de falar, poxa vida, mas, sabe, são tantos trabalhos voluntários que você para e fala, eu estou fazendo isso voluntariamente, é o que eu posso oferecer, as minhas mãos, os meus braços, oferecer o seu ouvido, oferecer a parte de ajudar, não fisicamente com os bens materiais, né, Tati? Bom, e os bens materiais também fazem parte da nossa caridade, né? E por que não? As pessoas também precisam comer, as pessoas também precisam se vestir, as pessoas também precisam se sentir dignas de também terem algumas coisas, né? E por que não a gente também poder ajudar? Mas a gente pode ajudar de tantas formas, né? Como o Damião estava falando, a gente pode ajudar ouvindo, a gente pode ajudar com o nosso tempo. Então, a caridade está aí, ela é de graça. Talvez ela não custe nada para algumas pessoas. Talvez ela possa custar um pão, ela possa custar algo de comer, uma água, né? Mas ela está aí e a gente pode fazer a qualquer momento. A gente pode fazer uma oração por alguém. A gente pode dar um passe em alguém e isso é caridade. Então, a gente precisa aprender o valor de tudo isso. E essas pessoas que vieram antes, como Paulo, como Estevão, Jesus, né, vieram para nos ensinar. Então, no filme fala, né, que Moisés trouxe a lei e Jesus trouxe o amor. Então, as duas coisas se completaram e as pessoas não precisavam dividir Moisés ou Jesus. Eles precisavam juntar as coisas. Eles precisavam juntar as coisas com amor, porque as coisas caminham juntas. A gente precisa de regras para poder viver. A gente precisa que tenham regras, porque imagina se cada um faz o que quer. Então, não seria, a gente não teria um mundo organizado, né? Então, a gente precisa de regras, mas caminha se tiver amor. Então, com amor a gente consegue fazer a caridade, com amor a gente consegue fazer algo melhor para o próximo. E o Paulo, então, ele foi o líder do cristianismo, né, no Império Romano. Ele teve que ficar preso, né? Muitas vezes ele teve que ficar preso em Roma, e ali ele tinha que ser vigiado por um soldado. Aí ele conseguiu converter esse soldado, ficar amigo desse soldado, onde eles recebiam muitas pessoas ali para auxiliar, para curar. Então, eles conseguiram muitos seguidores e muitas pessoas que realmente aceitaram o cristianismo, né? Então, a gente tem que pensar que os judeus auxiliaram para que o cristianismo existisse. Eles foram os primeiros a auxiliarem para que o cristianismo existisse. Então, daí a gente teve lá a condenação, né? O primeiro julgamento que Paulo teve, ele foi absolvido, mas daí teve o incêndio, né? O grande incêndio em Roma, e daí Nero culpou os cristãos. E quem que era o líder dos cristãos? Quem era o grande nome do líder dos cristãos? Era Paulo. Então, Paulo foi considerado culpado pelo grande incêndio e ele foi preso e condenado.
E Paulo, antes disso, tinha coisas interessantes também que falam no filme, que ele foi picado por uma cobra, ele passou por uma série de eventos, né, na vida, eventos ruins também, a maioria, e que ele foi picado por uma cobra venenosa, né, de que em alguns minutos ele poderia morrer e ele não teve nada, ele não sentiu nada. Então, imagina só a luz dessa pessoa, né? E depois ainda veio essa condenação, onde ele ficou preso num local horrível, né? Sem nenhuma infraestrutura para ele ficar, tanto quanto um local tão despreparado quanto o que Jesus ficou. E ele foi condenado e ele foi decapitado, né? Mas antes, né, Tati, ali ainda vai lembrar aquele terremoto ali também que aconteceu, em que de repente o próprio policial, nossa, os bandidos vão fugir todos, como vou enfrentar isso? Aí ele para e fala, calma, nós estamos todos aqui, não precise, de novo, né? É a preocupação de consolar aquele que não está tão preparado, essa parte dele do consolo, e tão presente, aquilo que a gente de novo trouxe, né? Dessa caridade, de colocar em prática, né? De praticar isso. Paulo trazendo sempre esse exemplo da prática, da caridade, aquela cena em que o rapaz para e fala, poxa, como é que eu vou fazer para enfrentar essa situação? Não, calma, ninguém fugiu, nós estamos todos aqui. Quer dizer, então, todos esses exemplos práticos, né? Da gente parar, olhar para Paulo, o filme nos traz muito esse exemplo prático, né? De olhar e falar, poxa vida, é tão lindo e tão atual, e aquilo que a gente coloca sempre, né, Tati? Trazer para dentro de nós todo esse ensinamento e mais, né? Colocar em prática, né, Tatiana? Sim, porque a gente precisa colocar em prática, parar só de falar e fazer. Fazer por nós, fazer pelos outros. E eu acho que a história de Paulo traz muito isso para a gente, né? A gente pegar o exemplo, porque como que ele começou essa modificação dele? No exemplo de Estevão. Ele começou com Estevão e ele trabalhou com essa culpa de, meu Deus, olha, a gente julgou uma pessoa que estava fazendo bem. Então, isso, a morte de Estevão deu esse impulso para ele. A gente não precisa mais disso, né, Damião? A gente não precisa matar alguém ou precisa julgar alguém para ver que a gente precisaria fazer o bem para o próximo, né? Então, acho que essa é a grande mensagem desse filme que a gente tem que levar para a gente e praticar. Porque sem dúvida alguma, né? Essa parte de colocar em prática. O que você falou, não dá, não precisamos mais. Os exemplos estão todos aí. A vida nos oferecendo todas essas oportunidades. E o filme vai nos lembrando e falando, poxa vida, olha, Paulo passou por aquilo, fez por isso, fez por. Sabe, e aquilo que a gente para ver, né? Hoje, com tanta tecnologia, com tanta internet, com tanta facilidade para chegar, a gente olha e fala, nossa, olha a caminhada dele por tantos e tantos lugares. Hoje você chega a tantos e tantos lugares de forma tão prática como pelas redes sociais. E que tal, né, esse exercício da prática do bem, de levarmos a boa mensagem, de levarmos as boas notícias, sabe? E cabe a cada um de nós, né? Esse exercício, né, Tatiana? Esse exercício da prática do bem. Porque às vezes é aquilo, né, de prestar atenção naquilo que compartilha para as redes sociais, para os amigos, de levar as mensagens, de trazer a esperança para que outras pessoas também possam parar e falar, poxa vida, olha, isso me ajudou, isso me. E, sabe, às vezes as pessoas, porque aquilo a gente fica sempre pensando, né? E você falou, né? Lógico, está aí a caridade material, quantas pessoas, nesse momento de pandemia, passando por necessidades, necessitando do alimento, mas quantas e quantas, né, precisando de um ombro amigo, apenas isso, apenas um ombro, para poder, sabe, ser consolada das suas dores nesse momento, né, Tati? E aí a gente para e vê um filme, é aquilo que você falou, novíssimo e tão atual, nos chamando para a prática do bem, né, Tatiana? Que a gente possa, então, agora, com todos esses ensinamentos, aprender a compartilhar amor, a compartilhar esperança e compartilhar também esse vídeo, se você gostou de tudo que você aprendeu. Curte aqui o vídeo, segue nosso canal,
participa com a gente. Segunda, quarta e sexta a gente tem programação e que a gente consiga estar junto também na próxima semana. É isso aí. E aqui você sabe, né? Sessão Pipoca Espiritual é toda sexta-feira no canal Tatiana Benites. Curta o programa, curta aí e compartilhe com os amigos. Até a próxima semana. Tchau, tchau, até mais.